Boa tarde a todos, inscritos no canal Positivamente Diferente, pensando positivo, sendo diferente. Nesta tarde eu quero trazer uma reflexão a respeito quero trazer uma reflexão a respeito de um jovem que certa vez ele se perdeu e no meio de uma floresta ele começou a clamar a Deus: Senhor, me mostra o caminho e eu prometo durante toda a minha vida ser fiel a Ti, ser fiel à Tua palavra. E aquele jovem começava a clamar, um dia, 2 dias, 3 dias: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me mostra o caminho. Me mostra o caminho. Essa era a oração daquele jovem. E certa vez ele começou a se desesperar, porque já estava com muita fome, muita sede naquela floresta. E de repente ele vê uma luz. E ele começa a seguir aquela luz. E seguindo aquela luz, chegou ao seu lar. E ali ele agradeceu, abraçou seu pai, abraçou a sua mãe e chorou muito por gratidão por Deus ter lhe mostrado o caminho. E quando seu pai e a sua mãe lhe perguntou: meu filho, como isso sucedeu? Ele disse: meu pai e minha mãe, foi a luz. Uma luz me apareceu e eu cheguei até aqui. E de repente os dias foi passando e aquele jovem foi se esquecendo daquele grande livramento e começou a andar por caminhos que não agradavam ao Senhor. Se esqueceu da onde o Senhor tinha o tirado. Ele estava no seu último dia, não suportava mais um dia naquela floresta, ele perderia a sua vida. E ele começou a se afastar todos os dias. E muitos perguntavam a ele a respeito do que tinha acontecido. E ele não falava mais da luz. Ele não falava mais do caminho. Mas ele criou uma história e disse: eu olhava para o horizonte e eu comecei a entender, a compreender que o caminho estava logo na minha frente. E ele começou, em vez de glorificar, em vez de dar honra ao Senhor, ele começou a trazer honra para si. E as pessoas aplaudiam, diziam: mas como pode? Você é muito inteligente. Se fosse outro, teria morrido ali naquela floresta. E certa vez ele, já bem idoso, já tinha vivido uma vida desgastada na droga, na bebida, na prostituição. E de repente aquele jovem, que não era mais um jovem, já era um senhor, de repente adoeceu. E foi para a medicina, os médicos fizeram o que puderam, mas mandaram ele para casa. E de repente ele chega em casa, quando põe a sua cabeça no travesseiro, ele começa a lembrar daquela época que ele era jovem, do grande livramento que o Senhor fez na vida dele. E ele começou a clamar: salva-me, Deus, salva-me, Deus.
mas só se ouvia o silêncio. E de repente ele deu o último suspiro. Deu o último suspiro e partiu para a eternidade. O que é que eu aprendo com esta reflexão? Muitos se esqueceram da onde o Senhor tirou. Eu não posso me esquecer da onde o Senhor me tirou. Eu não era para estar aqui. Se não me falha a memória, já passou mais de 6, 7 ou 8 livramentos de morte. E por que eu e você estamos aqui? Aquele jovem, ao encontrar-se com aquela luz, encontrando o caminho, voltou para casa. Quem é a luz? É Jesus. Jesus, ele é o caminho. Quantos jovens estão perdidos na floresta do mundo e não querem se encontrar com a luz, se encontrar com o caminho. Muitos até seguiram o caminho, muitos até seguiram esta luz, mas com o passar do tempo se afastaram. E o que eu digo para você nesta tarde é que aonde você estiver nesse momento acompanhando esse vídeo, desse canal de motivação, esse canal que traz até você uma esperança, eu quero que você entenda que muitos gostariam de querer estar, muitos gostariam de estar no lugar aonde você está. Mas o que eu tenho a dizer nesta tarde é que o Senhor, ele quer uma intimidade contigo. Aquele homem partiu para a eternidade e se esqueceu de agradecer, se esqueceu e não reconheceu o livramento a qual o Senhor fizeram na sua vida. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E hoje nós vemos isso acontecer. Então você que faz parte desse canal, continue nessa perseverança. Continue adorando o Senhor em espírito e em verdade. Tudo nesta vida tem um propósito. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, de angústia, e nós não entendemos. Mas você já parou para pensar se aquele jovem tivesse cumprido o que ele prometeu ao Senhor? Então muitos têm se esquecido da promessa. Muitos têm olhado para trás, têm rejeitado o chamado do Senhor na sua vida. Então hoje, nessa tarde, eu quero dizer para você que está acompanhando esse vídeo, você pode sim viver a sua vida do seu jeito, mas muitos vivem de um jeito que desagrada ao Senhor. E o que eu faço para agradar ao Senhor? Primeiro eu tenho que seguir os mandamentos do Senhor. Hoje, se o Senhor falar contigo, não endureça o vosso coração. Lembro de um certo homem que um ano favorável, ele produziu muito nas suas terras. E ele chega para os seus trabalhadores e diz: olha, nós iremos construir novos celeiros, porque o celeiro que nós temos não cabe o fruto que nós produzimos. E ele derrubou os celeiros pequenos e construiu outros maiores. E quando juntou todo a sua plantação, de noite ele escuta uma voz: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e para quem serás? O que é que eu aprendo? Muitos têm colocado coisas
em prioridade aonde o Senhor diz que nós devemos buscar Ele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você passar por um momento difícil, que você não estiver compreendendo o que o Senhor está fazendo, não se desespere. Assim como aquela luz apareceu para aquele jovem, assim como ele acertou o caminho para casa, você também pode acertar esse caminho. E hoje eu digo para você, não desista, somente porque está difícil, mas persevere. Persevere em continuar lutando. Continue vivo. Continue, pois você é um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. A esperança do homem está em servir Jesus. Por mais que nós se preocupamos com muitas coisas, mas uma só é suficiente, em buscar o Reino Celeste. Porque tudo nesta vida passa, tudo é vaidade, mas somente em Cristo teremos a verdadeira felicidade. Então eu digo para você, nesta tarde, existe a esperança, não desista, não pare, porque bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Se você está chorando hoje, você vai ser consolado. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta do teu coração, o Senhor entra na tua casa, entra na tua vida. Muitos têm sofrido angústias, depressões, ansiedade, porque se esqueceram do seu Criador. Então tudo coopera para o bem daqueles que esperam, daqueles que confiam. Lembro também de uma pequena parábola, de uma mudança de pensamento e de vida. Um aluno com seu mestre foi a um vilarejo, e ali passou a noite no vilarejo, junto com aquela família, e perguntou qual era o meio de recurso dele. Ele disse: nós temos apenas uma vaca, e tomamos o leite dessa vaca. E o mestre, ao passar, viu aquela vaca em um despenhadeiro, e junto com o seu aluno que vinha lhe acompanhando, ele empurrou aquela vaca lá embaixo. E o aluno: mestre, como você faz isso? Era o único meio de vida daquela família e você destruiu. E o mestre calado ficou e continuou. Certos anos depois, eles voltaram ali naquele vilarejo, e aquela família tinha construído um grande império, era fazendeiro, construiu muitos rebanhos de ovelha, construiu muitos celeiros, era uma família rica. E o aluno perguntou para aquele cidadão: por que da mudança? Ele disse: nós tínhamos uma só vaca, mas ela caiu no despenhadeiro. E aí nós trabalhamos, compramos outras e fomos investindo, e hoje se tornamos, posso dizer, um grande fazendeiro. O que é que eu aprendo com isso? Não se apegue a coisas pequenas, não se apegue a coisas que vai te manter embaixo, mas dê a volta por cima. A nossa mente, o nosso cérebro tem poder de nos fazer vencer. Tem o poder quando você pensa que vai dar certo, quando você coloca um bom pensamento na sua mente, é 100% de vitória para a tua vida. Então fica essa palavra, quero agradecer, que você venha compreender os propósitos de Deus na sua vida. Então deixa o like, se inscreva e deixe seu comentário, tá bom? Teremos mais reflexões. Pense positivo e seja diferente. Seja forte como o leão, simples como o pássaro e veloz como a águia. Amém? Boa tarde a todos. E deixa aí o like, não se esqueça, tá bom?